Queridos irmãos e irmãs do grupo de oração da comunidade São Mateus, muito boa tarde. Que alegria ter esse momento de meditação com vocês, momento de abrirmos a palavra do nosso Deus, de nos colocarmos na presença dEle, pedindo que Ele nos ilumine com as suas escrituras, que a sua mensagem toque o nosso coração, para que nós possamos sair deste encontro testemunhando desse amor que nós percebemos e recebemos nessa mensagem. Muito bom ter vocês nesse momento conosco para orar, para interceder por questões familiares, pessoais, de amigos, para termos esse momento de conversa com o nosso Deus. A oração é a conexão mais íntima que uma pessoa pode ter com o seu Criador, é aquilo que aproxima todo cristão do seu Deus, aquilo que faz sentir-se na presença dele. Nesse momento quero convidar vocês para meditarmos, para da leitura das Sagradas Escrituras, buscarmos inspiração para o nosso momento de meditação. Eu compartilho com vocês do Evangelho de Mateus, capítulo 18, e eu leio dos versos 15 até o verso 22. O texto que eu tenho aqui, ele tem por título Como tratar um irmão que peca. E lá diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento dessas 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Falar acerca do tema perdão dentro da igreja é sempre desafiador, porque o perdão significa que será concedida a uma pessoa que errou contra nós a liberdade daquele erro. Quando alguém pede perdão por um ato que cometeu contra nós, ou quando nós pedimos perdão por ter feito algo de ruim, de errado contra outra pessoa, quem pede perdão está assumindo o seu erro. E para nós, humanos, com todo o orgulho que temos, por mais que nós saibamos o quanto nós podemos ter errado, por causa de sentimentos como orgulho, vaidade, mesmo que nós achamos que nós temos isso controlado dentro da nossa vida, esses sentimentos, eles fazem com que seja muito difícil para nós, às vezes, pedir perdão. E nós podemos, muitas vezes, relativizar o nosso pecado. Mas não foi a minha intenção, ou não foi bem assim, ou talvez tomou uma proporção que eu não imaginava. Independente de qual seja a desculpa que nós tenhamos para nos colocar numa defensiva, quando nós vamos pedir perdão, sempre teremos que dar um passo de fé e caminhar com coragem em direção à pessoa para pedir perdão a ela. O interessante nessa história toda é que nós colocamos sempre essa disputa, essa discussão, essa questão que gerou esse atrito e que porventura afastou 2 pessoas, nós sempre colocamos isso na ótica humana, onde nós sabemos que quem pedir perdão está reconhecendo que estava errado e nós já levamos para a lógica da derrota, e quem
vai receber o pedido de perdão. Essa pessoa vai se considerar vencedora, e isso talvez trabalhe dentro de nós de uma maneira que a gente fique imaginando, poxa vida, mas eu vou ter que dar o braço a torcer e eu vou ter que dizer que eu estava errado. E essa pessoa vai sair toda cheia de razão por aí, porque ela estava certa. O fato é que quando nós erramos contra alguém, nós, cristãos, nós que temos Jesus por nosso Salvador, nós que procuramos viver de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida, quando nós entendemos que nós erramos, ou mesmo quando nós entendemos que outra pessoa errou e vem pedir perdão para nós, o sentimento que deve guiar aquele momento de reconciliação não pode ser um sentimento de arrogância, não pode ser um sentimento de superioridade, muito pelo contrário. Ele deve ser um sentimento de alegria, porque quando alguém se arrepende do seu erro, reconhece o seu erro, essa pessoa está melhorando. Ganha aquela que recebe o pedido de perdão, ganha muito mais a pessoa que consegue pedir perdão, porque ela entendeu o que ela fez de errado. Ela percebeu os erros que ela cometeu e ela está tomando uma atitude que vai fazer com que a sua rota comece a voltar para os planos pelos quais Deus traçou para ela. Eu quero ressaltar ainda do evangelho que nós lemos de Mateus alguns pontos. Em primeiro lugar, quando Jesus está dizendo, olha, quando vocês tiverem um irmão que errou, uma situação que não foi resolvida, que está desagradável, Jesus não diz assim, fica sentado na sombra, tomando um chimarrão, esperando que a pessoa venha. Mas Jesus diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá. Nós sempre vemos aquilo que diz depois, né? Vai e repreenda-o em particular. Na realidade, Jesus está dizendo vai. A repreensão de dizer que ele está errado não precisa ser com o dedo em riste dizendo tu errou, tu fez uma coisa feia, tu não te comportou como deveria. A repreensão pode ser de uma maneira humilde, de nós chegarmos para aquela pessoa que pecou contra nós e falar, olha, essa situação não foi resolvida e tu cometeu um erro. E eu quero acertar esse erro. Eu não estou aqui para cobrar de ti nada, mas para te fazer perceber, compreender onde tu errou, porque tu é uma pessoa preciosa para mim, um irmão ou uma irmã que eu tenho por muito valor e por grande estima, e eu quero ter essa nossa convivência restaurada. Vá. Se o teu irmão pecar contra ti, vá. Se ele ouvir essa tua repreensão, essa tua fala dizendo de que houve um erro cometido, tu ganhou o teu irmão. Se ele não ouvir, o que a gente faz? Ah, deixa quieto então, não quero mais saber. Não. Jesus diz, olha, se ele não ouvir, leve contigo uma, duas pessoas, leva alguns irmãos da igreja, para que pelo testemunho, para que pelo depoimento dessas duas ou três pessoas, toda a questão seja decidida. Veja, se foi impossível num primeiro contato pessoal, resolver essa questão com teu irmão, com a tua irmã, não desiste. Segue adiante. Pega aquelas pessoas que eram conhecidas de vocês, amigas, que faziam parte do grupo. Pega essas pessoas com as quais vocês já tinham uma liberdade de conviver, pessoas que são lideranças, exemplo dentro da igreja, que estão à frente do trabalho, dos diversos trabalhos, pessoas que são confiáveis, que não vão sair espalhando para todo mundo. Leve essas pessoas que estão espiritualmente prontas para ajudar, para que essa questão seja resolvida. Mas perceba o verbo que Jesus usa. Se ele não ouvir tu falar com ele, leve. De novo está dizendo, Jesus, vai. Pega mais algumas pessoas e vai. Consegue gente para te ajudar e vai em direção a esse irmão. Se ainda assim ele se recusar, expõe o assunto à igreja. Não é para parar o culto no meio da pregação e falar, pastor, olha, o fulano ou a ciclana fez uma para mim essa semana, errou, pisou feio na bola, tá errado, essa pessoa tá errada, o que ela fez é algo indesculpável. Não é assim. Expor a igreja significa falar com as lideranças, com todo o grupo e dizer, olha gente, algo muito ruim aconteceu e determinada pessoa errou contra mim. E eu não estou aqui
para que essa pessoa seja humilhada, para que ela seja condenada, mas eu estou aqui para que a nossa amizade seja restaurada, para que a nossa relação de convivência fraternal seja restaurada através do perdão. Eu quero dar esse perdão, mas essa pessoa não quer pedir. O texto segue e Jesus diz o que parece que vai ser o fim da linha, né? Se ele se recusar a te ouvir pessoalmente, com 2 testemunhas e com toda a igreja, com todas as lideranças da igreja, considera gentil ou publicano. O detalhe é que mesmo os gentios e publicanos continuam sendo alvo do amor de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, se tu fez tudo o que tu podia para que essa pessoa pudesse receber o teu perdão e ela não quis, descansa. A situação está resolvida com Deus, a tua situação está resolvida com Deus. Ele é como se fosse um gentil, um publicano, alguém que não vive a fé cristã. Isso não significa que tu não vai seguir orando por essa pessoa, que tu não vai seguir intercedendo por ela, que tu não vai seguir amando e dando exemplos de fé na vida dessa pessoa. Tratar alguém como gentil publicano significa dizer assim, olha, eu fiz tudo o que eu podia, essa pessoa não quer me ouvir. Ela é como se fosse uma estrangeira. Eu falo e ela não entende o que eu quero falar. Mas não deixa de orar por essa pessoa. E o texto de Jesus segue no Evangelho de Mateus. E ele diz, olha, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. O que vocês concordarem na terra, coisa que vocês vierem pedir a Deus, isso vai ser concedido nos céus. E daí vem aquele versículo que nós conhecemos, que nós usamos muitas vezes num contexto um pouco desatualizado. Mateus 18, 20. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, de Jesus. Percebam, Jesus não está dizendo, olha, tu pensou em fazer um evento do grupo da comunidade com 50 pessoas e tinha só 3. A gente não se preocupe, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus vai estar lá. E isso funciona também para eventos em que poucas pessoas atendem, para que poucas pessoas vão participar. Mas o que Jesus está dizendo assim, ou quer dizer com isso é, olha gente, onde 2 ou 3 pessoas estiverem dispostas a lutar pelo perdão, a reconciliarem-se entre si, a serem reconciliadas com Deus. Onde 2 ou 3 estiverem ali para acabar com uma briga, para acabar com uma discussão, para restaurar a sua convivência e poder voltar a dar passos firmes na fé, ali eu estarei no meio deles, ali eu estarei junto com eles, onde existe a possibilidade de reconciliação de pessoas sendo reconectadas uma com as outras. Jesus estará ali não para julgar, não para condenar, mas para alegrar-se e para fazer o possível que essa comunhão seja restaurada. Eu lembro das aulas na faculdade de teologia, uma cadeira chamada Teologia Sistemática, que era mais ou menos a filosofia da teologia, quando nós pegávamos alguns textos bíblicos e alguns escritos de alguns teólogos e nós tentávamos entender o que isso queria dizer. E o professor de teologia sistemática disse para nós numa aula algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou, olha gente, eu não sei se vocês vão lembrar desses autores, desses termos, dos textos que vocês leram na minha aula, mas eu só quero que vocês lembrem uma coisa, que levem isso para o ministério. O grande ministério de Jesus na terra, a grande tarefa, a grande função que Jesus veio executar aqui entre nós foi o ministério da reconciliação. O pecado cria um abismo entre nós e Deus e Jesus se torna essa ponte que nos reconecta, que nos reconcilia com Deus, com seus planos e propósitos para a nossa vida. E a reconciliação de Jesus com o mundo acontece quando Ele nos perdoa de todos os nossos erros e falhas, pecados cometidos ou que ainda viremos a cometer na sua morte na cruz, na sua ressurreição no terceiro dia. O texto segue. Pedro então pergunta para Jesus, meio confuso com aquela história, perdoo, não perdoo, e talvez tentando montar uma planilha para saber quantas vezes ele podia perdoar uma pessoa. Ele disse, mas então Jesus, quantas vezes uma pessoa vai poder pecar contra mim que eu vou perdoar ela? 7 vezes? Que era bastante? E Jesus disse, olha Pedro, eu não te digo 7, mas eu te digo 70 vezes 7. Quantos de nós imaginam alguém pecando, errando, nos maltratando, nos machucando
e de novo voltando à tona sentimentos ruins e fazendo coisas ruins contra a nossa pessoa. Não 7 vezes, não 70 vezes, mas quase 500 vezes, usando a matemática para somar, ou melhor, para multiplicar os 70 vezes 7. Imaginem que por 1 ano e meio, todos os dias, alguém vai fazer o mal para nós, e nós vamos perdoar essa pessoa. E no outro dia vem de novo, ela faz alguma coisa de errado, e ela pede desculpa e nós perdoamos. O amor de Cristo, demonstrado naquela cruz pelo seu sangue derramado em favor dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos erros e falhas. Ele nos convida hoje a vivermos na esperança de que Deus pode restaurar todas as coisas e Ele pode restaurar também qualquer pessoa. Por isso, querido irmão, querida irmã, quando alguém pecar contra ti, não desista, vá, não para se humilhar, não para humilhar essa pessoa, não para que exista nessa disputa um vencedor e um perdedor, mas para que os dois, através do perdão e da reconciliação, saiam vitoriosos na presença de Cristo que estará junto com vocês, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor, tenhamos todas um abençoado restante de terça-feira e dessa semana que segue, que Deus possa nos proteger nas suas asas de amor, nos seus braços de cuidado. Amém.